Eu tenho 62 anos, chamo-me António Joaquim Marques da Silva, tenho o segundo ano de escolaridade e segundo ciclo e tive uma agência funerária, trabalhei a minha vida praticamente toda metalúrgico, 46 anos, tive uma agência funerária 28 anos, mas nunca deixei o meu trabalho. Trabalhava com o meu pai e a agência estava em meu nome. Sou presidente de um grupo folclórico das Padeirinhas de Olo, que foi fundado pelo meu pai em 1986. Fiz parte da Assembleia Municipal da Câmara Municipal. Faço parte do Conselho Fiscal do Parque Temático e Molinológico, faço parte da Comissão Social de Freguesia para os mais carenciados, trabalhando em prol daqueles que mais precisam, faço voluntariado no parque, sou presidente da Assembleia da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Olo, sou leitor. Questão de tradições, é assim, o meu pai fundou o grupo, porque o grupo já existia em 1952. A partir daí, o grupo funcionou até 1966. Passado precisamente 20 anos, em 1986, o meu pai fundou o grupo, fundou da sua renovação, que já existia, uma renovação do grupo antigo. Só que fez diferente, porque enquanto antigamente o grupo era um bocado revisteiro, em que toda a gente trazia trajes iguais e as saias eram um bocadinho curtas, desta vez fez uma pesquisa a nível das pessoas de mais idade, da freguesia, e como nasceu, antigamente era o Rancho Regional de Olo, a renovação foi pelo grupo folclórico As Padeirinhas de Olo. Padeirinhas porquê? Porque a freguesia é identificada pelas padeiras e os moleiros da freguesia, porque é aquilo que dá nome à freguesia. E então pesquisamos e a nossa indumentária tem a ver e prende-se com realmente a atividade da padeira, tanto na sua confecção do pão, como na venda do pão, como na sua romaria, como domingueira, e o moleiro também idêntico, também nesse trabalho de domingo, de funerais, dessas coisas assim. Temos essa indumentária toda original da região, ou melhor, no fim do século XIX, princípio do século XX. Somos federados na Federação de Folclore Português, somos também sócios fundadores da FAMOA, Federação das Associações de Coletividades de Oliveira das Meias, e por isso temos também em 1987 ou em 97, penso que em 97, temos o Instituto de Utilidade Pública, devido a ser um grupo em que estamos ao serviço da comunidade, e isto, pronto, é mais ou menos aquilo que são o grupo Folclore As Padeirinhas de Olo, porque além começou com um grupo, mas agora já temos 4 vertentes no grupo, que é o grupo folclórico adulto, temos um grupo folclórico infantil, temos também, porque já vem de há muitos anos, os bordados, porque quem é que em casa não fazia os bordados, quem é que em casa não fazia uns pontos numas meias, que naquela altura não se comprava tal rota, não se ia comprar umas meias como agora, ponteava-se todo, fazia-se tudo à mão, e então temos uma escola de bordados em que trabalham com linho, com a lã, e isso também é muito importante, porque trazemos as pessoas de mais idade, não só as pessoas de 80 e tal anos e 70, mas também algumas de 40, que vêm para ali partilhar os seus saberes. Uns sabem isto, outros sabem aquilo, e temos ali 2 pessoas que têm conhecimento na parte do trabalho com agulhas, que vai também dando algumas ajudas para que as pessoas vão se aperfeiçoando e vão partilhando os seus saberes. E também temos, na parte desportiva, uma equipa de BTT, em que também é uma forma de cativar os jovens
para poder fazer um desporto que gostam e ao mesmo tempo também levar o nome do grupo além fronteiras, no que condiz a nível do distrito. Um grupo folclórico acaba, para além, não só tem atividades para além daquilo que é o rancho em si, como é um espaço de convívio de várias gerações. Evidente que sim, evidente, porque é uma forma da gente também poder puxar um bocadinho, tanto os idosos como os mais novos, e retirá-los um bocadinho também os novos, pelo menos, de retirar um bocadinho de certos vícios que abundam demais atualmente. Recorda daquela primeira fase do grupo folclórico a que se referiu, ainda na década de 50, 60, antes da refundação de que falou. Que recordações tem dessa altura? E eu recordo-me que eles tiveram saídas, tiveram uma saída a Lisboa, foram a Lisboa, que demoraram naquele tempo, não é? Naquele tempo não se chegava a Lisboa como chega agora em 2 horas ou menos. E eles demoraram 7 ou 8 horas para chegar a Lisboa. E então, porque o obreiro do grupo antigamente era o senhor António Carreira, o Sr. Manuel Carreira. O Sr. Manuel Carreira quem era? Era o avô do Sr. António da Simoldes. O grupo Simoldes, o avô dele, por isso é que o Sr. António é o nosso padrinho. E o Sr. António, o seu comendador, é nosso padrinho, e fez-nos um grande pavilhão lá para a gente ensaiar e ter as nossas condições para poder dar às pessoas as melhores condições para eles poderem usufruir daqui do espaço. E então, nesse tempo, o meu pai falava que houve um festival aqui em Sidacos, em que veio os Pauliteiros de Ucela, vieram o Rancho de Feijões, veio o Rancho das Padeirinhas do Ulo e o Rancho de Sidacos. Eram 4 grupos e então havia o prémio, era uma competição, e o grupo que tivesse mais palmas é que ganhava. Ora, Ulo, como está encostado à cidade, os melhores a atuar foram os do Sela, os Pauliteiros do Sela, mas o Ulo, como o povo veio muita gente do Ulo, bateram muitas palmas. Então temos essa taça de 1952 em madeira, uma coisa muito, e uma chapazinha, uma coisa muito mesmo característica daquela época, que está guardada mesmo numa vitrina, que é uma prova cabal que realmente o grupo existia naquela altura. E o senhor Samberlais de Sela dizia sempre ao meu pai: vocês têm uma taça que é nossa, que nós ganhamos, nós fomos os melhores, mas vocês por palmas ganharam-nos. havia essa história verdadeira que eles contavam. O Sr. Peixoto falou em refundar o rancho folclórico fundado pelo seu pai. E, portanto, de onde é que veio essa necessidade de refundação? O que é que muda do rancho folclórico para o seu pai, do rancho folclórico que o Sr. Peixoto refundou? O rancho antigo era o regional. Tinha o nome Rancho Regional de Ulo. O rancho regional, em si, o nome não se identificava com a freguesia. Está a perceber? E então, depois o meu pai, isto foi na altura em 52 até 66, houve uns senhores que estiveram à frente do grupo. Depois o grupo parou 20 anos. E depois o meu pai com outro senhor lembraram-se em vamos tornar a reviver o rancho, porque ainda haviam as bandeiras antigas, ainda havia algumas coisas antigas, mesmo passado 20 anos. E então, pronto, renovaram. E ao renovaram com algo que se identificasse com a freguesia. Fizeram então o quê? Formaram o rancho Padeirinhas de Ulo, tem a ver com padeiras e moleiros, porque era aquilo que e é hoje em dia que se conhece em Ulo, a tradição do pão de Ulo. Como o Ulo era muito conhecido pelas padeiras e os moleiros, hoje também é conhecido porque os rios, os moinhos, vieram dar lugar a grandes fábricas de descasque de arroz. As grandes fábricas estão implantadas em Ulo. Uma das maiores fábricas, a Nova Arroz, que é uma das grandes fábricas, o Valente Marques. Por isso são fábricas muito conceituadas a nível nacional. E
e veio dar lugar a essas, mas foi através dos moinhos que elas nasceram. Foi através dos moinhos, foi através dos familiares, das pessoas que lá trabalhavam, que formaram, quando veio a luz, porque antes disso era tudo nos moinhos. Falou-nos que trabalhou quase 40 anos como metalúrgico. Onde é que trabalhava? Era aí... Trabalhei nos Pinhos, trabalhei primeiro no Aníbal Costa, que foi em soldaduras, soldar colaças a 800 graus de temperatura. Quando as colaças partiam, tinha que se soldar aquela parte onde a água passava para o motor, não é? A água passava para o óleo e depois o motor gripava. E então eu tinha que abrir lá um buraco e soldar aquilo a 800 graus num forno com tijolo de burro. Aquilo punha-se no forno antes de 4 ou 5 horas, aquilo ia aquecendo até ficar mesmo em vermelho em cor de tijolo. E a partir daí é que eu soldava aquilo. Trabalhei 7 anos. Depois fui para os Pinhos e Ribeiro, moldes. Aí já era moldes. Trabalhei em torneiro, trabalhei na erosão. Trabalhei em torneiro, depois vim para a bancada, da bancada vim para a erosão. Um pouco de conhecimento de tudo. Depois tive 14 anos nos Pinhos e Ribeiro. Depois fui para a fábrica, que é o dos nossos padrinhos, o seu comendador António Rodrigues, que é do grupo Simoldes. Trabalhei lá há 25 anos e agora vim para a Reforma. Oliveira das Meias e a Marinha Grande são os 2 pontos mais fortes em moldes, quase a nível mundial. A zona industrial, há uma zona industrial forte em Santiago, há uma em Ul, há outra em Loureiro, isto na parte de moldes, em São Roque também, por isso em Pindelo elas estão muito espalhadas, mas a Oliveira das Meias é uma das partes fortes nos moldes. Que tradições é que existiam e que hoje continuam a existir? Olha, falando um pouquinho da vivência daquele tempo, eu lembro perfeitamente, eu tinha os meus 6, 7 anos, naquela altura ainda havia muitos poucos carros. Estou a falar há 55 anos. O mundo teve uma transformação enorme nos últimos 50 anos. Uma transformação imensa. E eu lembro-me que eu morava assim num sítio, um bocadinho já numa zona alta, muito mais elevada, que tem um rio embaixo, e depois já havia uma estrada que vinha de Estarreja lá abaixo. Era a única estrada que havia alcatroada, o resto era tudo em terra batida. E era carros de bois à fartazana. Daqueles carros de andar eram poucos. E quando se ouvia um carro a tocar por lá abaixo, com aquelas buzinas, a gente víamos todos a correr, porque ainda se via a estrada para ver aquele carro a passar. Era uma loucura. Ver um carro a passar era uma coisa de outro mundo. E eu tinha um tio, já faleceu em Lisboa, que ele tinha uma leitaria em Lisboa, e ele vinha com um carro desses, já tinha posse, e vinha com um carro de Lisboa para cá. Ele demorava um dia e meio para chegar aqui com o carro. E os piscas eram engraçados, que os piscas saíam fora do carro. Abriam tipo umas orelhas. E eu ainda me recordo disso. E as portas abriam assim. Não é como agora. Abriam as duas assim para o mesmo sítio. Por acaso é uma coisa engraçada que ficou-me sempre na memória isso. E lembro perfeitamente que os meus 8 anos eu ia para o rio com a minha mãe. Ela levava aquelas bacias de chapa de zinco cheinha de roupa, porque era ali o tanque delas, era no rio. Iam lavar a roupa ao rio. E nós estávamos ali na beira do rio a brincar, e era lá que tomávamos banho. Tinha um primo meu de Lisboa, que ele era gerente no Banif, e já mais para cá há um tempo. Ele vinha e gostava muito de ir ao rio tomar também banho no rio, porque naquele tempo era muito raro a pessoa que tinha uma casa de banho em casa. Eram aquelas retretes antigas de madeira, e lavávamos numa bacia, que era mesmo assim. Lembro-me perfeitamente, isto já com 50 e tal anos, ir para o rio, andarmos lá, fazíamos muito as nossas brincadeiras no rio, as nossas praias.
os meus pais levavam-nos para a Barreta, para a beira do rio. Era aqueles campos assim todos verdejantes no verão. Estendíamos ali uma toalha ou duas, levávamos o almoço, íamos de manhã e fazíamos a praia à beira do rio. E era assim que a gente passava as nossas praias, como não era hoje. Hoje em dia já se vai-se para Palma de Maiorca e vai-se para Miami e vai-se para não sei para onde, porque, enfim, agora já se corre de mar e marinha. Antigamente, olha, íamos a pé com as mochilas às costas e acampávamos à beira do rio, passávamos ali um dia, olha, éramos felizes à nossa maneira. Que tradições populares é que caracterizam Hull? Para além do pão e do descasque de arroz, que tradições ao nível do rancho folclórico o Sr. Peixoto preside? Temos também as tradições das desfolhadas. A tradição da desfolhada, que antigamente as pessoas vinham rogar as pessoas para ir desfolhar o milho, e depois, na última desfolhada, fazia-se o bailarico. Eles davam depois bolo de canela, davam broa, umas azeitonas, vinho, e depois andava o serandeiro a dar a cheirar o manjerico, e muita porrada naquela altura. Era uma tradição que também era muita porrada nas desfolhadas, por causa das moças. As moças, a gente íamos pedir para dançar, e estava o outro, já tinha pedido, e se ela não tivesse levado o nega, o outro já estava a levar no nariz. Por isso, naquele tempo havia muito isso, nas desfolhadas. O serandeiro aproveitava, porque ele estava todo tapado, e ele aproveitava para dar algumas apalpadelas às miúdas. Porque eles apareciam por trás com o manjerico a dar a cheirar, mas também apalpava-as. E depois também davam porrada, porque eles podiam fugir, eles fugiam sem ninguém os identificar, e eles também davam porrada. E fugiam, e apalpavam as miúdas e depois fugiam. Eles, nesse tempo era assim, nesse tempo. Depois também temos outra tradição, que era a matança do porco. Eu lembro perfeitamente, os meus pais criavam porcos, e a gente na matança do porco, no dia da matança, a gente comíamos aquele sangue cozido com alho e açúcar, e comíamos aquilo, aproveitava-se tudo do porco. Lavava-se as tripas, lavava-se tudo, mas depois aquele bucho, aquilo tudo, a gente aproveitava. E no dia da matança, tínhamos sempre aquele sangue com aquele alho e açúcar, que hoje em dia ninguém quer nada disso, não é? Mas naquele tempo usava-se muito isso, a matança do porco também, que era uma coisa muito... Pronto, hoje quase toda a gente em casa tinha porcos, criavam porcos, porque naquele tempo eram outras dificuldades, as pessoas aproveitavam sempre para poder tudo que pudesse sair de casa, tudo que pudesse ser feito em casa, para não ir comprar fora, porque não havia recursos para isso, e aproveitavam isso. O Sambrás na freguesia de Hull é das maiores tradições que temos na freguesia. O Sambrás, por norma, é o São Miguel das Padeiras, porque deslocam-se pessoas, é da Algaria, é de Ovar, é da Vila da Feira, é de Valdecambra, é de Águeda. Era uma romaria imensa que vinha à freguesia de Hull. Posso lhe dizer, e testemunho, porque eu tinha os meus 7, 8 anos, a casa do meu pai ficava mesmo ao lado da linha do comboio de ferro, e a CP, no dia de São Brás, a festa é feita em 2 dias, que é a Senhora das Candeias no dia 2 de fevereiro e o São Brás no dia 3 de fevereiro. A CP organizava comboios especiais, tanto da Cernada como de Espinho para Hull. Encontravam-se ali às vezes 2, 3 comboios, e as pessoas e os estudantes de Oliveira das Meias, da escola Soares do Basto, antiga escola industrial, e eles no dia de São Brás faziam feriado. E eles vinham para a festa, e eles compravam aquelas bengalas de madeira,
eles enfiavam as roscas, que é a rigueifa, nas bengalas até acima, e andavam com aquilo lá por meio da festa, as colegas e os colegas lá todos, e eles tinham uma marotice que faziam. E eles, naquela altura, fevereiro, já se estava a adivinhar o carnaval. E então eles pegavam, enchiam as bisnagas de água e andavam a tirar a água e aqueles confetes a tirar para as pessoas. Mas havia aqueles mais malandros que mijavam dentro das bisnagas e andavam a tirar mijo às pessoas. É verdade. E houve um ano que houve um que até fez um bocadinho pior, que foi a lexívia e manchou a roupa às pessoas. Porque na altura as pessoas não deram por ela, mas depois mais tarde vieram a dar. Mas eles eram sacanas, que eles mijavam dentro das bisnagas e andavam a tirar o mijo às pessoas. Eles eram do piorio. E depois passavam pelas miúdas, por algumas, passavam-lhes a mão por trás e eles davam a chapada no outro que viesse atrás. Era assim uma brincadeira, mas essa tradição no Sambrage é muito antiga, ainda hoje é celebrada, não com aquela coisa que era antigamente, porque hoje os estudantes já não ligam muito a isso, mas naquele tempo o diretor da Escola Industrial já sabia que no dia 3 de fevereiro era feriado na escola. E eles vinham pendurados no comboio, a CP punha à beira de casa do meu pai um fiscal, que era para eles não se atirar do comboio abaixo, que era para os apanhassem, porque eles vinham pendurados no comboio para não pagar bilhete. Claro. Mas isso não sei se é uma tradição ou não. Eu sei que havia pessoas que vinham de Ovar, do Furadouro, vinham e traziam peixe e vendiam peixe. Andavam a vender peixe com aquela vara grande que tinha 2 cestos, um em cada ponta do cesto. E depois, eles também traziam, além disso, uma vara com uma foicinha pequena na ponta. Para que era? Que era para quando vendessem o peixe. Depois, ao passar pelos montes, eles puxavam as pinhas dos pinheiros e enchiam os cavalos cheios de pinhas para levar, porque vendiam as pinhas lá também. Vendiam peixe a nós e depois levavam as pinhas dos pinhais para vender lá na terra deles, na Mortosa e em Ovar. E é verdade, eu lembro-me disso. Eles levavam, e até traziam umas redes e levavam cheio de pinhas. Também não sei se é uma tradição, mas antigamente faziam isso. Por exemplo, na venda do pão, a minha mãe chegava a fazer 25 km com a canasta à cabeça a levar pão a Vila Cova de Perrinho e a Rifaninha, que fica ali em Valdecambra. Elas iam à meia da noite, por volta das 5h30 da manhã, 6 horas, carregadas, ela e a minha tia, cada um com uma canasta de pão, e a meio da viagem, às vezes os fiscais apareciam e obrigavam-nos a contar o pão todo para ver se estava tudo certo. Naquele tempo. E a minha avó, que era padeira, os fiscais chegavam lá, iam ver a farinha toda, corriam tudo até debaixo da cama e procuravam se havia mais farinha ou não do que aquilo a que elas tinham direito. Naquele tempo era uma coisa um bocado assim muito... E os arrozeiros também tinham um problema grande, porque eles iam buscar arroz para a zona de Mondego, e era arroz à candonga, porque eles descascavam arroz à candonga, porque eram os candongueiros em Ule. Eles metiam lá nos moinhos e os fiscais andavam sempre a apertá-los, e houve uma vez que eles vieram com uma carrada de cereal e veio, e a chegar a 10 estava lá 2 jipes da guarda, que era para levar o cereal. Eles levavam o cereal, deixavam a caminhoneta, tocaram a piquete, o sino, olha, apareceu o pessoal do Ula, apareceu todo, a guarda queria levar a caminhoneta com o cereal e eles levantavam a caminhoneta a peso e não deixaram sair dali a caminhoneta. Nesse dia não deixaram, mas no outro dia de manhã era só a guarda lá em Ula a cercar o pessoal todo. Foram 7 ou 8 presos, mas o Dr. Albino dos Reis, que era uma pessoa que estava no governo, tirava-os e disse: pá, vocês agora façam uma coisa, formem uma sociedade.
E foi aí que a sociedade, a UDAUL, nasceu e depois deu lugar ao Valente Marques e à Nova Arroz. Pedi-lhe para nos falar um bocadinho da sua ligação ao Parque Molinológico e para nos contar um bocadinho a sua história com o parque. Olha, do parque, prontos, o Parque Molinológico tem sido com muita carolice, que realmente tem a beleza que tem. Deve-se, na altura que o grupo se envolveu no voluntariado, ou melhor, quem começou com o voluntariado foi o antigo presidente, que era o Hugo Pereira. O Hugo Pereira fez muito por aquele parque. Esse Hugo Pereira, eu se calhar até pode dizer que eu estou aqui a falar porque sou suspeito, é meu sobrinho, mas não é por ser meu sobrinho. O valor tem que se dar a quem o tem. Ele adora a freguesia, porque nasceu na freguesia e adora, e ele desde sempre teve como bandeira o Parque Temático Molinológico, para que realmente a gente tivesse alguma coisa que chamasse as pessoas para vir visitar ele trabalhou muito nesse sentido, na beleza do parque, na sua envolvência, na parte da natureza, tudo isso aí, foi ele e depois começou a dizer, olha, em pé de conversa, se a gente começasse a fazer um voluntariado uma vez por mês, acho que seria bom para o parque, porque nem a Câmara nem a Junta tinha recursos humanos para trabalhar no parque, para fazer aquilo que ele queria. E então começamos a juntar as associações, todas as associações em Ulo foram convidadas para fazer parte do voluntariado e começamos a trabalhar todas as árvores ou infestantes, todas as espécies infestantes que haviam no parque, como por exemplo as austrálias, que é uma coisa que não fica bem na natureza, e então a gente limpamos as austrálias todas. Havia lá austrálias enormes que eu nem as conseguia abraçar, e cortou-se aquilo tudo. Se tivesse uma imagem no parque o que era antigamente e o que é hoje, realmente é dar água para o vinho, porque agora é só carvalhos, é aquelas, que nome é que tem aquelas árvores que a gente plantou lá, muitas, estão lá algumas 600 árvores plantadas, que é cactos, pântanos, pátalos, carvalhos, muitos carvalhos, sobreiros, aquele arvoredo mesmo que diz respeito a nós, porque a Austrália não é de Portugal, a Austrália veio de outro país, não nasceu cá, foi trazida para cá. E então a gente começamos a fazer o voluntariado no parque e criamos ali uma envolvência com as associações e uma dinâmica que começamos a dar um outro efeito ao parque, não estragando a natureza, pelo contrário, conservando aquilo que existia e tirando as espécies infestantes que existiam ali no parque. O parque tem um circuito à volta de entre 4 a 5 km ao longo do rio, de um e do outro rio. São dois rios que venham a freguesia de Ulo, e temos a rota do Moleiro, que vai até lá abaixo ao fundo, que é a parte dos dois rios, e depois sobe acompanhando o outro rio. Faz à volta de entre 4 a 5 km de percurso. Depois disso, começou a nascer, fizeram-se obras lá no Parque Temático Molinológico, através da Câmara, que na altura foi o Sr. Apio Assunção, que era o Presidente da Câmara Municipal, envolveu-nos a todos, e então nasceu no Parque Temático Molinológico, temos um museu museológico, onde tem os artefactos do moleiro, todos eles ali, da padeira, uma coisa linda mesmo de se ver. Temos lá também uma vitrina com os nossos trabalhos de bordados, manuais, também, aquelas sacas antigas do pão, com remendos, e não só, sacas de várias espécies, e também, mesmo a imitar o antigo,
e também trabalhos em bordados, para quem gostar de levar um pano, um naipron ou o quê, para pôr, ou uma toalha. Temos lá isso. E agora todos os sábados fazemos um voluntariado, e então é assim, as associações também veem o parque como a menina dos seus olhos, porque é mesmo assim, é algo que a gente em Hulo possa mostrar às pessoas, além da igreja, também é muito bonita, ou a capela, ou algumas pontes que também temos na freguesia já com séculos, muito antiga, uma ponte romana. Não tínhamos mais nada, então nasceu essa homenagem aos moleiros, que é o Parque Temático Molinológico, que realmente, a seguir ao Parque de La Salette, daqui da cidade, é realmente o segundo ponto mais visitado pelos turistas. É o Parque Temático, e por isso dar-nos uma força grande para poder trabalhar sempre em melhorar, em embelezar o parque, não fugindo da sua natureza natural, que é a coisa mais linda que pode existir, mas criando condições para poder receber muito mais convidados, metendo mais mesas no parque, para que as pessoas possam usufruir ali uma manhã, uma tarde, uma leitura, de um convívio familiar, com amigos. Temos esse parque muito convidativo. Sim, em 1879 houve uma grande cheia na freguesia, uma grande inundação, e naquela altura, já neste ano, foram varridos por essas águas 63 moinhos, e veja a quantidade de moinhos que já existiam nessa altura. Poucos ficaram de pé, foi mesmo tudo até ao alicerce, ramadas de cultivo, cereais que estavam nos moinhos, casas destas 63 casas de moinhos, algumas eram de habitação, e as pessoas ficaram sem nada, ficaram só com a roupa do corpo. Inclusivamente foram pontes de madeira, pontes de pedra. Só a única ponte que ficou foi aquela ponte que eu frisei há um bocado, a ponte romana da Salgueirinha, foi a única que ficou realmente de pé. Mas olha, o povo de Hulo foi tão guerreiro que nunca desistiu. E depois deste dilúvio que limpou quase os moinhos todos, que era a grande sobrevivência daquele povo, passados já muitos anos, já passado 80 anos, em 1959, o Hulo já tinha 84 moinhos a moer. É para ver a vontade daquele povo, que não foi de caminho, porque eles, coitados, tinham poucos recursos, mas com o tempo, com as décadas, foram construindo, tinham 84 moinhos a moer, tinham 327 rodas de moagem, que dava uma média de 4 rodas por moinho, e construíram 38 açudes para poder levar as águas aos moinhos. Realmente era aproveitavam a grande força motriz da água para poder ter uma força económica na freguesia, que era a sobrevivência daquele povo naquela localidade, na freguesia de Hulo. Esta história está contada pelo investigador da história local, o Sr. Padre Domingos Jaredes. Foi o Sr. Padre que resistiu a este acontecimento na freguesia, tanto na parte da cheia como na parte depois em 59. Como é que o Sr. Peixoto olha para Hulo hoje em dia, e qual é que é a importância do rancho folclórico aí em Hulo? Eu vejo assim, posso ser um bocadinho suspeito, estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que é da forma mais geral e mais correta de ver as coisas, é assim. O grupo folclore As Padrinhas de Hulo veio dar muito ênfase e muito nome à freguesia e ao Concelho de Oliveira das Meias e ao Distrito de Aveiro. Já corremos o país, já estivemos em quatro países estrangeiros, e já deu bastante nome às Padrinhas de Hulo, à freguesia de Hulo. Eu vejo o seguinte: fomos nós que há 38 anos começamos a divulgar o pão de Hulo. Fomos nós. Nós, para onde íamos e para onde vamos atualmente, levamos sempre a regueifa e o pão de Hulo. Quando cantamos a Margarida Moleira, que é uma moda que muitos grupos cantam e dançam,
mas com a coreografia que a gente faz não há grupo nenhum, porque a gente peneira a farinha em cima do palco como antigamente se fazia. E depois, ao peneirar a farinha, a gente nessa altura corta a reguefa aos bocadinhos e o pão e damos às pessoas para provar a reguefa e o pão de ulo. É um grupo que está identificado com as raízes do nosso povo, que são as padeiras e os moleiros, e o seu traje, a sua indumentária, os seus usos e costumes, as suas modas, é tudo originais da região em que o grupo está inserido, que é Douro Litoral Sul. Eu não digo que as músicas e as modas que são de Ulo não são de Ulo, são da região que estamos inseridos. Tanto pode o grupo de Cidacos, de Oliveira, de Carragosa, de Feijões, podem tocar as nossas músicas como nós as deles, porque estamos inseridos nesta região. Mas a indumentária, não. A indumentária prende-se com aquilo que existia na nossa freguesia. Que o que existe na nossa freguesia podia não existir na outra freguesia ao lado. Porque se nós somos moleiros e padeiras, o traje identifica-se com isso. Agora, é evidente que, pronto, quando é um funeral, as roupas são quase todas unânimes, todas gerais, quase tudo igual. Ninguém vai para lá com uma blusa vermelha, não é? Tudo preto e o branco. Que antigamente, hoje já uso o vermelho também. Mas antigamente era um bocadinho mais solene a parte dos funerais, mais sentida. Hoje também pode ser sentida, mas de outra forma. E então é assim, pronto, acho que o nosso grupo identifica-se muito bem com as padeiras e os moleiros, e temos esse grande orgulho de realmente, para onde vamos, falar no nosso povo, nos nossos antepassados, naquilo que eles foram, porque nós também devemos muito a eles, ao povo de então, aquilo que somos hoje.